Olá, muito bem, queridos irmãos. Que o Senhor Jesus possa estar abençoando todos vocês. Nós vamos hoje para mais uma mensagem. Nós seguimos ainda mais uma vez sem poder congregar juntos na nossa igreja, mas que Deus possa estar abençoando você onde você está e que essa mensagem possa chegar ao seu coração, trazer paz, esperança e trazer um pouco mais de crescimento espiritual. Que Deus possa abençoar todos onde estejam e que nós possamos ter mais alguns minutos de reflexão, nos aproxime ainda mais do nosso Deus. Deus abençoe todos vocês. Bom, o texto que eu separei para a meditação de hoje se encontra em Atos, capítulo 13. Nós vamos ver apenas alguns versos, mas antes de lermos, peço que você feche seus olhos e nós vamos juntos orar. Eterno Deus, bom Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez a oportunidade que nós temos de estudar a Tua Palavra, de aprender um pouco mais, de nos concentrar no que o Senhor tem a dizer para cada um de nós, nos afastarmos um pouco do mundo e buscarmos a Tua face. Pedimos a Tua luz e Tua orientação nesse instante, por Jesus. Amém. Muito bem. O capítulo 13 de Atos vem falar um pouco sobre a movimentação da igreja naqueles dias. A partir do verso 1 diz: E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Olha só, a gente vê aqui a organização inicial da igreja. Tem um ponto muito crucial que eu gostaria de ressaltar nesse verso. No verso 2, servindo eles ao Senhor e jejuando. Aqui você vê uma descrição de que a igreja primitiva se valia ainda do jejum, da comunhão com Deus, buscando assim orientação, poder. Paulo e os apóstolos faziam isso. E aí vem a questão: e nós, cristãos do século XXI, ainda buscamos servir ao nosso Deus, ainda buscamos jejuar? Nós tivemos há algum tempo atrás os 10 dias de oração, das 10 horas de jejum, mas aí vem a dúvida: será que eu jejuando uma vez por ano, eu garanto orientação do Espírito Santo, poder de Deus o ano todo? E é claro que a gente sabe que não é bem assim, né? Mas aqui no texto fala que eles estavam jejuando. Eu me pergunto, por que eles estavam jejuando? Certamente eles viam o tamanho da missão que eles tinham pela frente, a dificuldade da obra que os aguardava, e certamente eles perceberam que sem o auxílio de Deus, sem a orientação do Espírito Santo, eles não seriam vitoriosos. Então a igreja se reúne, enquanto trabalham ao Senhor, eles dedicam tempo ao jejum. E o mais interessante é que o jejum dá resultado, porque o Espírito Santo responde. Aqui a passagem não entra muito em detalhes em como o Espírito Santo respondeu, mas é claro aqui que disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. E aí vem a questão: nós temos jejuado para ouvir tão claramente a voz do Espírito Santo? Ou será que é hora de nós aproveitarmos esse momento de reflexão e começar a estipular um momento, um dia, talvez um dia na semana, um dia no mês, algumas horas, o dia todo? Aí depende de como você enxerga a sua própria realidade. Mas nós precisamos dedicar tempo ao jejum e à oração, se nós quisermos realmente ouvir a voz do Espírito Santo. E aqui fica claro que Paulo e Barnabé tinham um chamado especial: apartai-me para a obra que os tenho chamado. E é interessante porque todos nós somos chamados de diferentes modos, talvez não de uma forma tão impactante como aqui o jejum sendo respondido, mas todos nós temos um chamado do Espírito Santo. E a questão é: eu estou atendendo ao chamado? E outra questão: para a obra que os tenho chamado, qual é a obra que o Espírito Santo tem chamado a mim e a você? Nós temos atendido? Ser chamado é fácil? Não. Pelo contrário. Ser chamado muitas vezes é difícil. Envolve abnegação, envolve incertezas, envolve insegurança. Mas aí quando eu falo de incertezas e insegurança, será que a Bíblia tem algo a dizer para mim? Quando eu volto lá no passado, lá nos patriarcas, eu pego o chamado pai da fé. E quando eu digo pai da fé, eu tenho certeza que você já sabe de quem eu estou falando. Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais,
Poxa, sair da zona de conforto é difícil. Abandonar aquilo que você tem como seguro, como porto seguro, se afastar de familiares, se afastar do lugar que você cresceu. E de repente você tem que ir para uma terra desconhecida. Uou, que chamado é esse, hein? Ou então Moisés. Moisés, apesar de não ser egípcio, ser hebreu, ele crescia no palácio, ele era da realeza, ele estava sendo preparado, inclusive, para ser faraó. E, de repente, ao longo das circunstâncias, ele acaba tendo um chamado diferente. Ele abandona o palácio, ele vai para o deserto, passa 40 anos ali, cuidando de ovelhas, aprendendo a vida difícil e simples de um pastor. Então, Deus vem num chamado totalmente louco para mudar a vida dele. Uma sarça ardente convoca ele agora a voltar, não mais como filho de Faraó, como neto de Faraó, não mais como sucessor do trono, mas como um simples pastor, com uma mensagem dos céus para o governante egípcio. Olha que chamado difícil. Certamente Abraão teve dúvidas, certezas, mas Senhor, como? Por quê? Certamente Moisés teve medo, mas Senhor, eu vou e eles queriam me matar naquela época e agora eu vou voltar com uma mensagem dessa. Nós temos muitos casos de chamados na Bíblia. E eu gostaria de ler com os irmãos algo que se fala a respeito de mais um que foi chamado. O profeta Jeremias escreve em Jeremias capítulo 1 a respeito do seu chamado. Jeremias capítulo 1, eu vou ler a partir do verso 4. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Esse é o chamado de Jeremias. Forte, não é? Impactante. Jeremias, ele responde ao Senhor aqui com uma fala que muitas vezes é nossa. Ah, Senhor Deus, não sei falar, porque sou um menino. Ah, Senhor, eu não sei falar, eu sou uma pessoa simples, eu nunca frequentei a faculdade. Senhor, eu mal concluí os estudos. Senhor, eu mal sei ler. Senhor, eu sou analfabeto, eu não sei falar, eu não sei ler a Bíblia. Senhor, eu tenho medo, eu tenho vergonha. E nós falamos o tempo todo, ah, Senhor Deus, e damos razões, N razões para não fazer a obra que Deus nos chama a fazer. Jeremias, jovem ali, vivendo sua vida, talvez planejando seus sonhos, e daí vem esse chamado. E quando nós vemos a vida de Jeremias, realmente não foi uma vida fácil, foi um chamado para sofrimento, provação. O livro de Lamentações é uma clara demonstração de que a vida de Jeremias não foi fácil. Mas, quando Deus chama, será que eu devo dizer, eu sou apenas um menino, eu sou apenas um jovem, eu sou apenas uma mulher, eu sou apenas uma criança, eu sou apenas uma pessoa simples demais, eu sou apenas mais um pobre, sou apenas mais um cristão, sou apenas mais um leigo que não conhece muito da palavra de Deus? Quando Deus chama, ele diz, não digas isso. Porque é o que ele diz lá no verso 7. Não digas eu sou um menino, porque a quem eu te enviar você irá. E tudo quanto eu te dizer, falarás. Quando Deus nos chama, ele nos capacita. Quando Deus diz para você, vá lá e fale, você não vai falar as suas palavras, mas as palavras de Deus. Quando ele diz a você, vá a tal lugar, ele vai junto com você. O chamado é um desafio, sem dúvida, mas o chamado é também um privilégio. Porque Deus nos fortalece e nos capacita. Há uma frase que diz, não peça um desafio de acordo com as suas forças, mas peça forças para o desafio que lhe foi posto. Tem variações para essa frase, mas de forma geral, o que ela quer dizer? Às vezes a gente pensa, Senhor, mas o que o Senhor me pede é muito acima das minhas forças, e a gente se esquece que a nossa força vem de Deus. E se Ele nos chama, Ele certamente nos capacita. E a gente para de dizer, Senhor, eu sou apenas um menino, não sei falar, para dizer, Senhor, eu continuo sendo um menino, continuo não sabendo falar, mas eu sei que quando o Senhor manda, o Senhor capacita. Nós precisamos ter isso muito claro.
Mas vamos voltar lá para Atos, capítulo 13, verso 3. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Ou seja, o Espírito Santo chamou Saulo, ou Paulo e Barnabé, atenderam. Houve um momento novamente de jejum e oração, percebe? Nós temos uma obra a fazer, nós precisamos de poder. Jejum e oração. Então eles partem para Seleucia e depois navegam para Chipre. E o verso 5 do capítulo 13 diz: chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. E eu quero pausar um instante para refletir sobre esse João. João, conhecido como Marcos, João Marcos. João era um jovem. Alguns intérpretes da Bíblia dizem que ele é o jovem que seguia Jesus quando ele foi aprisionado lá no Getsemane. O relato é muito simples, muito breve, diz que Jesus estava sendo levado preso e havia um jovem que o seguia a alguma distância envolto em um lençol. Quando os homens percebem, tentam agarrar o jovem abandona os lençóis e sai correndo desnudo. Quando eu vou a fundo investigar sobre isso, eu vejo que os intérpretes dizem que esse muito provavelmente era João Marcos. Mas por que ele estava nessa situação? Ele estava provavelmente dormindo, descansando e ouviu falar que Jesus tinha sido preso. Na paixão, no ímpeto por atrás do mestre, ele não tem tempo de se vestir adequadamente, pega um lençol, se enrola e sai atrás. Então você vê um jovem, ainda inexperiente, mas com uma paixão muito grande pelo Evangelho, ligado intimamente a Cristo, e agora ele aparece novamente trabalhando junto com os discípulos, junto com Paulo, junto com Barnabé. Mas aí eu gostaria de ressaltar o verso 13, que fala desse mesmo João. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Opa, mas espera aí. Não é esse jovem que era impetuoso, que tinha esse desejo de trabalhar para Cristo, que estava tão perto assim de Jesus a ponto de segui-lo quando todos fugiram? E agora, quando começa a obra, eles tinham orado, jejuado, o Espírito Santo mandou, e João abandona o barco? João se aparta deles? Querido, João fugiu do chamado. Mas por que ele fez isso, Ricardo? João foge do chamado porque ele tem medo. Ele é jovem ainda, cheio de energia, mas ele percebe que a vida dele não seria fácil. Alguns historiadores, alguns intérpretes das escrituras dizem que logo no começo eles passaram por provações. João Marcos vê aquilo e desanima. Ele viu que não ia ser tão fácil quando ele talvez tivesse pensado nos seus sonhos, quando almejou ser um pregador da palavra, do evangelho. E aí, no meio daquelas provações, passando por dificuldades, ele abandona o chamado. Muitas vezes a gente tem medo e abandona o chamado. É normal sentir medo, nós somos seres humanos. A Bíblia conta que certa vez Jacó estava indo encontrar o seu irmão e ele teve medo. Porque ele não sabia se o irmão tinha perdoado, se o irmão iria vingar. Ele manda uma mensagem para o irmão não responde, vem com vários homens. Jacó teme. Mas a Bíblia fala que antes do encontro com o irmão, Jacó teve uma noite que ele não queria se esquecer. Fala que ele encontra o anjo do Senhor e ele luta desesperadamente com o anjo do Senhor em busca da bênção. E o que eu percebo disso? O medo é normal, mas a forma como eu lido com o medo pode variar grandemente. Eu posso simplesmente fugir, como João Marcos fez nessa circunstância, ou eu posso lutar, no bom sentido, com Deus, pedindo, implorando por uma bênção, pela proteção, pela certeza de que Ele estará conosco, de que Ele estará comigo a cada passo. A Bíblia fala também de Josafá. O exército sírio se aproximava, os sírios poderosos, em grande número. Então o rei sabiamente ajoelha, ora e jejua. E a Bíblia fala que o profeta dá a ele a certeza de que ele não precisaria lutar. Mas como assim? Vem um exército poderoso, eles são maiores e mais fortes, e eu não vou nem lutar? E quando eu pego o relato bíblico, eu vejo que eles vão com a convicção de que não iriam lutar. Eles vão festejando, tocando tambores, cantando louvores a Deus. E quando eles chegam lá, o inimigo já foi derrotado, porque Deus foi à frente. Isso mostra o quê? O
chamado é difícil, ele envolve provações, mas eu preciso colocar Deus à frente. E quando não tiver forças suficientes para o desafio, Deus lutará por mim. Eu preciso lutar a cada dia em oração, pedindo a bênção. Ou do contrário, eu vou desanimar como João Marcos e eu vou abandonar o chamado. Todos nós temos medos, dúvidas, inquietações, mas todos nós temos um chamado feito por Deus, ao qual eu não posso recusar. Como é que eu tenho lidado com o chamado de Deus? Eu tenho atendido ou eu tenho igualmente como João Marcos fugido? O último verso que eu quero salientar está em 2 Timóteo. 2 Timóteo é a última epístola, a última carta que Paulo escreve. Ele escreve pouco antes da sua morte. Ele havia sido preso, estava em Roma, e ele escreve as epístolas a Timóteo. Esse é o último livro, 2 Timóteo, e é o último capítulo do livro. Provavelmente uma das últimas palavras que o apóstolo Paulo escreveu antes da sua morte e do seu martírio. Eu gostaria de ler capítulo 4, somente um verso. O verso 11. Não, perdão, verso 10 e 11. No texto, Paulo pede a Timóteo que desça a vir ter com ele depressa. No verso 10 ele explica o porquê. A partir do verso 10. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Será que Cristo, quando voltar, vai falar para mim e para você? Você amou o presente século, me desamparando? Mas o verso 11 é o que é mais importante nesse momento. Só Lucas está comigo. Toma Marcos. Opa, Marcos? Sim. Toma Marcos e traze-o comigo, porque me é muito útil para o ministério. Paulo, no fim da vida, já aguardando em breve sua execução, preso, desejava ter Marcos por perto. Marcos havia mudado, havia se arrependido. O inútil se transformou em útil. O desertor se tornou um filho amado. Isso diz para mim e para você. Se você atendeu o chamado de Cristo, você é um filho amado, um filho útil. Mas se não, ainda há esperança, ainda há tempo. Assim como Marcos, uma vez havia rejeitado e abandonado a missão, ele compreendeu que o chamado era muito maior do que o chamado de Paulo, de Barnabé, até o chamado de Cristo para nossas vidas. Trabalhar, servir, ser fiéis a Ele. Se você até hoje não atendeu o chamado, quem sabe não é essa oportunidade de mudar, de assim como Marcos se tornar muito útil para o ministério. Alguém que Deus possa dizer, estou te enviando, vai e diga as minhas palavras. O texto bíblico diz, a quem enviarei quem há de ir por mim? Que você e eu possamos responder, eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus possa abençoar todos vocês. Eu gostaria de deixar como recomendação hoje, como sempre, o hino 344 do Hinário Adventista, Ó Cristãos Avante. Nós, como cristãos, precisamos seguir em frente, avançando a cada dia, atendendo o chamado de Deus para as nossas vidas. Mais uma vez, feche seus olhos e vamos orar. Eterno Deus, bom Pai, agradecemos, Senhor, pela bênção que nós temos a cada dia, de atender o Teu chamado, de fazer a Tua vontade, e assim nos desenvolvermos espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, e mesmo fisicamente, Senhor, porque as bênçãos são derramadas sobre aqueles que são fiéis. Te peço uma bênção, Pai, sobre todos nós, que nós possamos a cada dia ser fiéis a Ti e atender o Teu chamado. Senhor, envia anjos para nos capacitar, para ir à frente e abrir as portas que nós não podemos abrir. Que nós possamos fazer sempre a Sua vontade, Pai. Que o Evangelho possa ser pregado e assim que Jesus possa em breve voltar nas nuvens dos céus. Nós te pedimos essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, um ótimo restante de dia, um abraço e que fiquem sempre com Jesus. Amém.
Pela cruz de Cristo, com ardor lutar. Cristo, nosso mestre, que ao batalhão, no calor da guerra, ergue seu pendão. Ó cristãos, avante, marchar, marchar, marchar. Pela cruz de Cristo, com ardor lutar. Ó cristãos, avante, contra Satanás, a Jesus seguindo, príncipe da paz. Nunca o inimigo